A CPI dos atos antidemocráticos não inteirou nem uma semana, nem 7 dias de instauração. Começou agora na quinta-feira. Já tem quase 400 requerimentos, dentre eles convocação de Bolsonaro, entre outros. Mas um deles chamou muito a atenção. É o requerimento da Damares Alves, que pode dar uma balanceada no jogo. E a gente vai falar para vocês do que se trata aqui nesse editorial. Ainda eu vou trazer um editorial do jornal Metrópolis para vocês, que fala de mais uma derrota do governo Lula. E essa pode ser uma das mais graves que ele sofreu nos últimos dias. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso também. Enfim, tem mais editorial para vocês. Caiu mais um deputado da direita. E a gente precisa, um tanto quanto, fazer análise disso. Direita, apoiador de Bolsonaro, caiu. Será justo essa queda? Eu vou explicar para vocês agora. E por fim, a gente vai falar de uma sanha vingativa que a Marina Silva sentiu na pele. Tudo isso faz parte desse editorial aqui. Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer poder estar aqui com você. Sou o Dr. Sandro Gonçalves e a gente discute um pouquinho de política aqui. A gente tenta aprender esse jogo difícil que é a política para não ser pego de surpresa. A gente tem que entender. Afinal, isso tudo conta nas nossas vidas. Ou você está satisfeito com o atual sistema que aí está? Duvido muito, senão não estava aqui me assistindo. Mas bora começar de editorial, bora começar de matéria. Eu começo com vocês com o editorial aqui do Poder 360. Eu sempre dou os créditos da matéria e do jornal que eu estou trazendo, tá? Nessa era em que tudo que você faz, alguém pode anunciar que é fake news, que é mentira, eu sempre vou me embasar em jornais de direita ou de esquerda e eu vou trazer sempre a fonte aqui para que você possa pesquisar e confirmar se o que eu estou trazendo para você é realidade ou não, tá bom? Então, é sempre esse o motivo que eu cito a fonte. Damares Alves foi a responsável por ter feito o requerimento que, ao meu ver, eu julgo mais importante nessa CPMI, dos quase 400 que foram feitos. A ex-ministra Damares e atual senadora pediu que a ONU acompanhe a CPI do 8 de janeiro. A senadora diz que medida é necessária tendo presente as suspeitas de violação de direitos humanos nas ações após a invasão. Damares Alves, que é uma mulher que sempre é atacada pela esquerda, nem as feministas da esquerda tiveram um pingo de pena da Damares Alves. Nem no caso dos abusos que ela sofreu quando criança, fizeram chacota dela. Mas enfim, ela mostra que é uma ótima senadora, foi uma ótima ministra e vem fazendo seu trabalho. Enfim, o que acontece? Quando aconteceu aquele caso absurdo da prisão em lote, e eu como jurista questiono isso, vocês viram a juíza Ludmilla também questionando, vocês viram o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, questionando, aquilo é uma aberração jurídica, aquelas prisões em lote. Mas teve uma traição gigantesca. Quando a polícia militar foi prender manifestantes, não só os que invadiram, porque os que invadiram, esses merecem ser presos mesmo, tem que ser preso. Agora, os manifestantes que estavam de frente aos quartéis, esse me desculpem, mas eu acho que é uma violação da Constituição, uma prisão desses. Quando a polícia militar, a polícia do Distrito Federal chegou lá para efetuar as prisões, o Exército disse que não era para prendê-los, para evitar ataques, para evitar retaliação. E aí, o Exército virou para essas pessoas e disse: olha, fiquem aqui, eu vou proteger vocês. Mas não era isso. Na verdade, eles estavam cercando para que essas pessoas não saíssem. Movimentos que a gente já viu muito aí, e se a gente for citar a época do Stalin, você vai lembrar. O Holodomor, dentre outros aí. Enfim, o que aconteceu foi que, no outro dia, pegaram todo mundo, disseram que iam colocar em ônibus para levar para um local seguro, jogaram essas pessoas com crianças, idosos que precisavam de tratamento, num lugar sem saneamento, numa quadra da Polícia Federal. Tinha autista, tinha criança presa, tinha
entregador de Uber, motorista de Uber, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Uma tremenda traição. E, além disso, violações ao direito de defesa. Advogados foram impedidos de visitar essas pessoas. Essas pessoas ficaram lá e tiveram que dormir lá. Isso foi grave violação dos direitos humanos. Depois, já na Papuda, depois já lá na Colmeia, defensores públicos alegaram que, e isso aqui está em todos os jornais, editoriais do Metrópolis, editoriais do Estadão, os defensores públicos alegaram que eram várias presas para usar um banheiro que tinha que fazer a necessidade na frente de todos. Ou seja, nenhum critério de direito humano aplicado. Inclusive, até pessoa autista foi levada presa para o presídio. Então, eu acho que essa manifestação da Damares Alves é algo que merece ser avaliado e eu acho que coloca um pé de igualdade aí na CPMI, porque se realmente a ONU intervir, se a ONU apurar, talvez algumas máscaras que o governo está tentando levantar para o mundo, né, no campo internacional, continuem caindo. A máscara de que Lula, paz e amor, era favorável à paz no mundo já caiu. Zelensky já mostrou a máscara do Lula. Agora, quem sabe a máscara do homem bom, o homem que respeita os direitos humanos também caia, já que a máscara do homem ambientalista já caiu também. Então, enfim, parabéns, Damares Alves, achei coerente o seu posicionamento. Vamos partir para outra editorial agora do jornal Metrópolis. Esta semana conturbada, Lula peca em articulação e sofre mais derrotas no Congresso. Enfim, Lula corre o risco de sofrer uma das suas mais graves derrotas. Agora, depois de ter aprovado o marco fiscal, o calabouço fiscal, o arcabouço fiscal, depende da forma que você encara, Lula achou que já tinha dominado o Congresso. O recado chegou do Lira como se fosse um relâmpago. Não pense que você tem base. Não está em 2002, estamos em 2023. E só aprovou porque o Congresso quis, porque você não tem base, não é mais um mensalão ou um petrolão que compra os deputados. Esse foi o recado direto de Lira para Lula. Só que a grande questão é que Lula preferiu ficar viajando, indo para o Japão, para causar conflito com o Zelensky, do que ficar aqui e tentar articular. E nisso tem uma medida provisória, que é a da reorganização dos ministérios. Essa medida Lula já estava contando que estava aprovada. Falou, já está aprovada. Essa reorganização dos ministérios é aquela que fez com que de 22 ministérios, que era da gestão Bolsonaro, pulasse para 37 ministérios. Enfim, algo grave. Um aumento aí da máquina pública gigantesca. E Lula utilizou isso para colocar seus companheiros lá dentro. Foi um cabideiro mesmo de empregos e de cargos para que Lula tivesse uma base ao seu apoio. Só que Lira, de novo, mandou um recado. O Centrão, junto com Lira, mudou a medida provisória e tirou base do meio ambiente. Tirou base, desarticulou um pouco da estruturação para mostrar que eles têm força. E já ameaçou que se o Lula não ficar mais na articulação com o Congresso, eles podem não votar essa medida provisória. E se essa medida provisória não for votada, todos os ministérios que o Lula aumentou caem. E aí para onde vai essa companheirada? Como é que o Lula vai se manter se ele não pode mais editar uma medida provisória? E, enfim, a gente vai pagar para ver. Quero ver o que vai acontecer em cima disso aí, tá bom? Bora lá, eu falei para vocês que teve mais uma baixa de deputados e dessa vez foi o deputado federal Marcelo Crivella. Matéria da Globo G1, do Rio de Janeiro. A Justiça Eleitoral cassou o mandato de Marcelo Crivella e o tornou inelegível por 8 anos. Deixa eu explicar o caso dos guardiões para que você possa entender. É o seguinte, o Marcelo Crivella colocou um grupo de servidores na frente dos hospitais para que quando uma reportagem da Globo chegasse,
eles avisassem a todos que a Globo estava chegando e que eles fechassem as portas para que a Globo não tivesse acesso aos hospitais, porque eles estavam fazendo uma série de matérias, segundo informa o Crivella, e estava distorcendo a realidade dos fatos. Pois é, com base nessa argumentação dos guardiões do Crivella, que ficavam com o WhatsApp, vendo que a reportagem estava chegando, eles ficavam nas esquinas dos hospitais, viu a reportagem chegando, ele mandava mensagem avisando que eles estavam chegando e trancava tudo e não permitia que a reportagem entrasse. Com base nisso, a justiça falou que ele estava escondendo dados públicos da saúde e, com base nisso, ele foi cassado pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro e se tornou inelegível por 8 anos. Qual será o próximo da fila? Já que virou esporte novo agora da esquerda, da Globo, a caça aos deputados que apoiaram Bolsonaro. E aí, enfim, vamos analisar tudo isso. Bora lá! Essa aqui é mais uma pancada direta na Marina Silva, Revista Oeste. Marina Silva, enfim, sentiu o peso da vingança do governo PT. O governo deu aval para a medida provisória que tirou poderes de Marina Silva, diz relator. O deputado Isnaldo Bulhões diz que a cúpula do governo Lula concordou com o texto da medida provisória. Enfim, o que aconteceu? Lula fez uma medida provisória que rearticulava os ministérios. E dentro dessa, parte da relatoria mudou a estrutura dos ministérios, naquele mesmo caso que eu falei para vocês. E Lula articulou e disse que não tinha nada a ver com um ponto específico da medida provisória. Ele tirou poderes da Marina Silva. Depois daquela discussão da Foz, do Rio Amazonas, com a exploração de petróleo, ele teve um conflito com a Marina Silva. E nesse conflito com a Marina Silva, ele falou que não tinha responsabilidade nenhuma sobre a retirada de poderes da Marina Silva. E, enfim, o relator desmentiu o Lula. O que a Marina Silva não entendeu ainda é que ela foi do PT por muitos anos. Quando ela saiu do PT, foi para o Rede, ela ganhou uma proporção muito grande, chegando a ser cotada como uma das possíveis presidenciáveis que poderiam ganhar o pleito, estava muito bem colocada. O PT, apesar dela ter ficado anos no PT, não gostou disso e na sua sanha de ficar no poder, partiu para cima dela, espalhou várias fake news que tirou ela da jogada, tirou ela do jogo, assim como fizeram com o Janones também, mentiram para ele que iam dar um espaço no governo e não deram nada. Enfim, Marina Silva alerta aos 4 ventos que Lula sim era responsável por um escândalo de corrupção no Brasil. Depois ela se alinha novamente com Lula nessa grande coalizão que vocês viram em 2022. E agora, dentro do governo Lula, ela já sofre traição. Tirou seu único senador, que era o Randolfo Rodrigues. Não sei se é uma perda, mas foi Randolfo Rodrigues, saiu do Rede e pretende ir para o PT. Mas a própria base do PT não quer o Randolfo Rodrigues. Lula quer. Enfim, a gente vê que o próprio PT já não está muito condizente com as falas de Lula. E Marina Silva sentiu na pele mais uma vez a força da vingança do governo petista. Bora falar de mais uma derrota do PT, nesse caso do PT de São Paulo. A justiça bloqueou contas do PT de São Paulo. O partido deixou de pagar uma dívida com o escritório de advocacia. Enfim, em relação às eleições de 2014, o PT ficou devendo o advogado. E hoje o PT já deve, com juros e correções monetárias, R$800 mil ao advogado. E agora, depois da ação tramitando na justiça, foram bloqueados R$47 mil que estava na conta do partido do PT em São Paulo e foi repassado ao advogado. Ainda faltam mais de R$750 mil para serem pagos pelo PT. Enfim, como o PT continua articulando para ter base eleitoral em São Paulo, agora sem recurso. Alguma coisa está estranha nessa história, né? Será que a justiça vai averiguar? Será que vai ter algum deputado do PT que vai ser cassado? E só para lembrar do caso do Marcelo Crivella, adivinhe, eu faço um vídeo extra, se você acertar quais foram os partidos que entraram pedindo a expulsão ou cassação do mandato do Marcelo Crivella.
1, 2, 3. Tá bom, se você falou PT e PSOL, acertou, foi PT e PSOL. Por fim, mas não menos importante, para encerrar aqui o nosso editorial, vou trazer uma publicação aqui do Augusto Nunes, onde ele divulgou um editorial de sua própria autoria que diz o seguinte: o sistema não se contenta com o fim da Lava Jato, quer castigar quem cumpriu a lei. Aí eles falam aqui pecadores vingativos, é o nome do editorial do Augusto Nunes, e ele fala que o sistema não se contentou com o fim da Lava Jato. Ele quer reescrever e castigar cada um dos que participaram da Lava Jato. Como eu citei aqui para vocês o Holodomor, a esquerda, os comunistas, tentaram reescrever a história e mentir. Um massacre tão grande quanto esse, se você não conhece, pesquise. Holodomor, que foi um massacre tão grande quanto os massacres nos campos de concentração nazista. Algo sem precedentes. Mais de 4 milhões de mortos pelos comunistas. Tentaram reescrever as histórias. E agora, tentam fazer a mesma coisa com a Lava Jato. Os pecadores vingativos querem pagar de santos. É o que o Augusto Nunes coloca aqui e eu acho muito interessante o ponto de vista do Augusto Nunes. Assim como o Augusto Nunes é um que, sabe, ele tem uma defesa ávida da Lava Jato e eu também o tenho. Tá? Apesar das divergências políticas que houveram entre Jair Messias Bolsonaro, entre o Moro, eu vejo o trabalho do Moro e do Dallagnol enquanto juízes e procuradores excepcionais, enquanto senador e deputado também achei impecável o trabalho deles e coaduno aqui com a linha de visão do Augusto Nunes, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado de ficar até o final do nosso editorial. É sempre um prazer poder estar aqui num domingão, né? Um horário desse, a gente trazendo vídeo aqui para vocês. Mas é importante que a gente conheça um pouco mais sobre o nosso Brasil, sobre a política brasileira e como funciona. No próximo editorial, eu vou falar do assunto que tomou conta das pautas. Vamos falar do churrascão do Lula, né? A picanha chegou para os companheiros, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês um pouco mais de como isso causou impacto na cena política, tá bom? Se gostou, deixa no comentário, é bom para massagear o ego da gente também quando gostou, né? Agora, se não gostou, é bom para mim aprender, para mim crescer. Então deixa seu comentário, ó, não gostei desse ponto, você errou nesse ponto, eu evoluo bastante assim, tá? Inclusive, com relação à questão da Foz do Iguaçu, um inscrito me mandou uma mensagem aqui e eu tô apurando os fatos aqui para atualizar esse assunto para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.